Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje temos aqui conosco um convidado super especial, autor super premiado, foi um dos vencedores do ano passado do Prêmio Biblioteca Digital, também é membro da Academia Paranaense de Letras, e vamos bater um papo, então, com Guido Viaro. Oi, Guido, tudo bem? Oi, Francine, tudo bom? Um prazer aqui estar no seu canal. Vamos bater um papo bem legal sobre literatura, sobre vida, sobre filosofia. Que legal, seja muito bem-vindo, então, Guido, você que é um curitibano, nascido no dia 26 de setembro de 1968, formado em letras, escritor, cineasta, autor de 19 livros, como eu falei, membro da Academia Paranaense de Letras, né, vencedor do Prêmio Biblioteca Digital 2020 na categoria Romance, também como cineasta já escreveu e dirigiu, né, vários filmes, longa-metragem, curta-metragem, e tem uma família aí super querida, né, no Paraná, sua família. Então, vamos conversar um pouquinho. E eu vou começar, então, falando aí como você chama, né, literatografia. São 19 livros. E se você quiser mostrar, né, os livros que você tem aí, conforme eu for falando, você pode ficar à vontade, tá? Então, Uhum. de 1998, O Quarto do Universo foi seu primeiro livro, né? Sim. Aí deu um tempinho, lá em 2006 veio Glória, Uhum. 2007 A Mulher que Cai, Mulher que cai. olha que lindo. 2007 também A Praça do Diabo Divino, Praça do Diabo Divino. que legal. 2008 Embaixo das Velhas Estrelas, Embaixo das Velhas Estrelas. 2008 também No Zoológico de Berlim, Eu não tenho aqui. 2009 Flores Coloridas, Também não trouxe. 2010 A Floresta Simbólica, Floresta Simbólica não tem. 2011 A Revelação Frutosa, Sim, não tem aqui. 2012 O Livro do Medo, Também não tem aqui. 2013 Confissões da Condessa Beatriz de Dia, Esse aqui. olha que lindo também, 2014 Shopping Mall, Shopping Mall. bacana, 2017 A Sombra Dourada, Também não tem aqui. 2017 também O Comprador, O Comprador. 2019 O Princípio da Incerteza, Não tem aqui. 2019 também O Mestre das Poucas, Mestre das Polcas. legal, 2020 Via Alpina, Via Alpina. esses são os mais recentes, né? 2020 também Trem, que é esse aqui que eu também tenho. E em 2020 também nós tivemos o livro premiado do Guido, O Cubo Mágico, né, Guido? É. Livro, fala para a gente aí sobre esse livro. Esse livro ganhou o primeiro lugar no concurso de romance da Biblioteca Pública do Paraná 2020, o Biblioteca Digital, e ele também ganhou um edital para ser, da Lei Aldir Blanc, para ser impresso fisicamente. Mas quem quiser lê-lo gratuitamente, já o encontra para download gratuito no site da Biblioteca Pública do Paraná. São mais de 40 livros que estão disponíveis lá para download gratuito, entre eles esse que é o Cubo Mágico. Que bacana. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço certinho. Também vocês encontram, né, lá na rede social, no Instagram do Guido, que Também tem um link lá para quem quiser. Guido Viaro, escritor no Instagram. Você pode entrar lá e ver, ele lê o livro também. Exatamente. Então, aproveitem aí nessa oportunidade de ler um livro premiado, um livro super bacana, que a gente vai conversar sobre ele, né? E, Guido, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, acho que muita gente deve fazer essa pergunta, inclusive, né?
que você é homônimo do seu avô, que era o pintor, né, Guido Viaro, um dos maiores, né, e mais importantes pintores aqui do Brasil e do Paraná. E hoje você cuida do museu, né, Museu Guido Viaro, que é uma homenagem ao seu avô. E eu queria saber, então, diante, né, desse histórico, essa família que já tem essa questão artística, como que você descobriu, então, que você queria ser escritor? Como que foi isso para você? Olha, desde muito pequeno eu sabia que eu queria fazer algo diferente da maioria das pessoas. Eu queria transformar as impressões que eu tinha da vida em alguma coisa que pudesse ser passada adiante, né? Desde muito pequeno também eu descobri que a pintura não era a minha coisa, eu não era, não tinha dons para pintura. Então eu levei muitos anos para descobrir o meu canal de expressão, né? Antes da literatura eu experimentei o cinema, e o cinema é uma arte mais coletiva, que você depende dos outros, né? E eu não tive dificuldades em me acertar coletivamente com as pessoas. A literatura, todos os méritos e deméritos da literatura, dependem exclusivamente de você, né? Então, eu comecei já há mais de 20 anos e nunca mais parei. Tive intervalos grandes, às vezes, entre publicações de livros, mas às vezes, quando a gente não escreve, a gente está, de uma certa maneira, construindo a próxima obra, né? As próximas obras, assim. E principalmente depois, nos últimos 4 anos, mais ou menos assim, eu tenho escrito, em média, 3 livros por ano, né? Então, eu escrevo quase todos os dias, uma quantidade grande, que dá mais ou menos 3 romances por ano, assim. Estou numa fase muito produtiva atualmente, assim. Mesmo antes da pandemia, já havia começado, eu tinha saído de 2 anos e meio sem escrever uma linha, né? E depois tudo veio assim, tudo começou a fluir, assim. É muito bacana você falar isso, né? Porque a gente vê que agora, nessa época que a gente está vivendo de pandemia, é muito diferente para um e para outro, né? Tem pessoas que simplesmente não conseguem escrever nada, né? Já ouvi muitos falando, olha, não saiu mais nada novo. E você falar assim que você está nesse momento produtivo, né? Para você, então, é, continua, né? Não é até às vezes momentos assim de mais crise que brota mais, né? Inspiração. Não sei se é assim com você também. Eu acho que não tem tanto a ver com a pandemia, porque antes eu já estava também escrevendo bastante. É você desenvolver um caminho, você achar um caminho, uma estrada, e a partir daí você seguir por essa estrada. Porque muitas vezes você não encontra a estrada, daí você fica perdido, você não sabe para onde ir, você experimenta, dá certo, não dá certo. Agora, a partir do momento que você encontra a estrada e que você sabe, é por aqui, vou seguir por aqui, eu estou seguro disso aqui, daí você continua, né? Você não tem outra opção, você só tem a opção de continuar. Você não pode voltar atrás, você não pode parar, você tem que continuar até onde der. Um dia não vai dar mais, um dia para, né? Um dia seca. Isso, às vezes, muito antes de você morrer. Às vezes tem escritores que secam muito antes, mas enquanto tá fluindo, você tem que aproveitar o máximo que você puder, porque um dia que você não escreve, que você poderia escrever, é irrecuperável. Que forte isso, Guido. Nossa, é um aprendizado para todos nós escritores. É. Legal. E uma outra curiosidade até da sua biografia é que você também já trabalhou como guia turístico, né, Guido? Conta um pouquinho se isso tem alguma influência na sua obra. Por exemplo, falando aqui do livro que eu li, né, que foi O Trem. Ele passa por várias cidades, né, por várias localidades. Tem essa questão, né, desse meio de transporte. Queria saber, então, se isso tem alguma influência na sua obra e que tipo de influência, se tiver. Não era exatamente guia turístico, acabou se tornando, mas era intérprete de um grupo francês que fazia umas viagens aqui pelo Brasil, né? Rio de Janeiro, cidades históricas de Minas, Pico da Bandeira, era um misto assim de cultura com caminhadas, assim, e eu acompanhei dezenas desses grupos, assim, e eu acho que tem influência, sim, porque você entra em contato, eram só franceses sempre, né?
você entra em contato com uma cultura diferente, uma cultura que eu sempre, há muitos anos, já admirava. Fui muitas vezes para lá, depois fiz amigos nesses franceses, continuei indo para lá, e se você for ver, por exemplo, o Cubo Mágico é um livro que se passa inteiramente na França. É um livro revestido de um espírito francês, que eu conheço muito bem, o espírito francês. Então, tudo é influência, né? Tudo é influência. Nada pode ser descartado, assim. Um livro que se lê, uma coisa que escuta no ônibus, um quadro que se vê numa exposição, uma briga de vizinhos, é aquela grande mistura, aquela grande salada que você coloca no liquidificador e depois cabe você peneirar, né? Tirar o que não presta, escolher o que presta. Tudo é influência o tempo todo, né? Eu acredito nisso. Que bacana, Guido. Exatamente, né? A arte imita a vida, vida imita a arte, tudo vai se misturando, né? Você fala muito isso, eu acompanho um pouco suas redes sociais, aí vejo você falar bastante sobre isso, né? Como as coisas vão se misturando, né? E uma outra pergunta que eu queria ver com você, você já tem aí vários livros, né? Mas você sente alguma dificuldade de ser escritor no Brasil e aqui especificamente no Paraná? Qual a maior dificuldade que você acha que tem para os escritores aqui? Não, as dificuldades são todas, né? Não existe, são todas possíveis, elas existem. Agora, se você ficar reclamando e ficar buscando um mundo ideal, você nunca faz nada, né? Você tem que continuar escrevendo, independente se você não continuar escrevendo, é que realmente você não tinha, isso não era vital para você. Daí você não vai ganhar dinheiro com literatura, né? Sei lá, num Brasil de 212 milhões, talvez 10 pessoas ganhem dinheiro com literatura, né? Ninguém ganha. Então, é melhor você partir para outra área, se você quer ganhar dinheiro, porque aqui você não vai ganhar. Agora, se isso for vital para você, dane-se as dificuldades, você vai dar um jeito, você vai publicar o próximo livro, pouca gente vai ler, mas e daí? Se um lê, se o outro lê, é a tua vida que está ali. Você não vai jogar a tua vida fora não escrevendo, né? É o teu caminho, e isso não importa, isso tem um valor muito maior do que o dinheiro, né? Então, uma vez eu li uma frase assim, que pode parecer banal, mas que ela é muito significativa, principalmente para escritores, assim. Escritores, às vezes, jovens, que escrevem um primeiro livro, um caso muito comum, e desanimam, porque acham que vão ter um grande sucesso e acaba não acontecendo. Não espere aplauso de ninguém, além de você mesmo. Se você fez teu máximo, se você fez, e mesmo que o teu máximo não seja ainda uma obra-prima, mas você fez teu máximo, você está aprendendo com aquele livro, o próximo vai ser um pouquinho melhor. E o sucesso é insignificante, venha, não venha. Às vezes o sucesso, quando chega num primeiro, no segundo, no terceiro livro, ele é um grande bloqueio para o escritor, porque ele tenta repetir no próximo o mesmo sucesso, não consegue. Às vezes ele acaba se prostituindo como escritor para tentar recriar uma fórmula de sucesso, e é isso. Eu não vejo muita importância nisso. A importância está no você fazer a tua obra com honestidade, dar teu máximo e aproveitar todo momento que estiver disponível para você para se colocar para escrever. Nossa, muito, muito bacana isso que você falou, Guido. Eu acho que vai ser uma motivação muito grande para quem assistir, né, essa entrevista. Tenho certeza que muitos escritores vão assistir e acho que as suas palavras vão ser muito, muito benéficas. Deixa eu te falar uma coisa, Francine. Eu tenho 52 anos. No final do ano passado, eu tenho 19 livros. Depois eu escrevi mais 3 que ainda não estão publicados, então eu tenho 22 livros, né? No final do ano passado, foi o meu primeiro reconhecimento. Então, o meu primeiro reconhecimento foi com 51 anos. Então, antes eu não tinha tido nada. E, às vezes, no começo, nos primeiros livros, você fica chateado, mas isso aqui não vai levar a nada. Mas, claro que leva, só porque caminhos invisíveis que você não percebe. Às vezes,
alguém lê teu livro, você não fica sabendo, você fica sabendo 20 anos depois que aquilo tocou uma pessoa, que aquilo... E depois tem os jogos de consequências. Aquela pessoa foi tocada e tocou outra, e tocou outra. Você está construindo o teu caminho, e não tem nada mais rico do que isso, assim, né? Só que isso vai contra a lógica da venda, do dinheiro, mas já não tem. 99% tem outra fonte de renda. Se quer viver disso, desista. Então, é impossível. A gente tem que buscar outra coisa. Mas, se você consegue trabalhar com uma coisa que é próxima da literatura, ótimo. Mas continuar construindo o nosso caminho, que isso é o que vai ficar. Isso é o que vai ficar. O livro que você escreveu não vai ficar, não vai ficar o dinheiro que você ganhou, não vai ficar nada. Vai ficar o livro que você escreveu. Exatamente. E agora, Guido, até aproveitando, né, esse gancho que você puxou, eu queria ler um trecho aqui do seu livro, se você me permitir. Claro, claro. Foi o trecho, assim, eu falei para você que eu marquei o livro inteiro, né? Tá todo marcado. Sim. Mas esse aqui, para mim, ele, assim, enquanto escritora também, né? Acho que ele foi, assim, o que eu mais gostei, me identifiquei, acho que tem a ver com essa tua fala. E é o trechinho que fala assim: escrevam suas próprias histórias, mesmo que ninguém as leia. Elas também serão sugadas pelo grande aspirador e vocês serão amigos na poeira de Shakespeare, Tolstói e companhia. Mas não nutram qualquer ilusão de imortalidade. Nada nem ninguém é ou será. Contem histórias porque elas devem ser contadas para que existam. E quanto mais delas existirem, mais rica será a realidade. Essa é a única importância e função da literatura e da arte. Desconfiem daqueles que dizem qual é a função da literatura, da arte ou de qualquer outra coisa. Desconfiem da existência de intrometidos que surgem do nada dizendo o que são e como devem funcionar tudo o que existe. Eu me apaixonei por esse trecho aqui. Acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando, né? Uhum. O escritor tem que escrever porque as histórias precisam ser contadas, né? E elas só vão existir se ele as contar, né? Sim. Muito bonito. Muito obrigada pelo seu livro. Né? E então agora vamos falar um pouquinho aí do seu processo de escrita. Você até comentou ali no começo, né, que você escreve todos os dias, né? Mas queria que você detalhasse um pouquinho mais como que é, se você separa uma hora do seu dia, se você tem ali bem certinho como que funciona. Você falou também, né, o escritor ele não escreve só quando ele está ali escrevendo, mas às vezes ele fica, né, aquele tempo de maturação ou até de pesquisa para o livro, né? Queria que você comentasse um pouquinho como que é o seu processo. Olha, vai mudando ao longo do tempo, né? Eu tive muitos e muitos anos que eu escrevia depois da meia-noite. Da meia-noite a 1h30, assim. E antes disso eu tive uns 4 anos que eu precisei tomar remédios para dormir. Eu sofri de insônia. Então eu tomava o remédio para dormir e quando ele começava a fazer efeito, eu escrevia. E o remédio para dormir, ele te alivia das tensões, você vai entrando num mundo assim, relaxado, e isso para escrever funcionava muito para mim. Então, mas depois eu parei com o remédio e continuei escrevendo depois da meia-noite. Daí, agora recentemente, nesse ano, eu passei para de tarde. E eu estou se sentindo melhor de tarde. Eu não estou escrevendo mais todo dia, estou escrevendo 5 vezes por semana, 5 a 6 vezes por semana, dou um dia sem escrever, assim. Só que está rendendo mais, porque você está mais aceso, menos cansado, assim. Então, agora eu estou escrevendo à tarde. E eu nunca escrevo muito tempo, assim, 1h30 no máximo, assim. E dá umas 2 páginas, assim. E a minha disciplina é essa, assim. Que bacana, e tem dado certo mesmo, né? Como você comentou, aí ano passado foram 3 livros, agora você falou que já tem mais 3, né? Tem mais 3. E eu queria agora que você lesse um trechinho, Guido. Eu li, né, um trechinho, mas eu queria ouvir de você, que é o autor aí. Qual livro? Você escolhe. Eu vou ler aqui
um trechinho desse, um livro que eu acho que foi o livro que me deu mais prazer para escrever, que foi esse aqui, O Comprador. Então eu vou ler, que ele está na quarta capa. No azul construído de gerações, encontro todos os que ainda não foram. Esses homens vendados remam suas naus insensatas, capitaneados por aquele que jamais será, e que por isso não se importa com o destino da embarcação. Ao mesmo tempo e espaço, um banco cheio de contadores de história despeja seu destino dentro daqueles que ainda não possuem memória, e por isso apenas murmuram, sem conceberem palavras, inocentes sob um sol vermelho, descrentes de todas as cores. Esse é um trecho de O Comprador. Eu gosto de filosofia, né? Então, sempre meus romances têm pitadas, né, filosóficas, não de filósofos, mas da minha versão, das minhas apreciações da vida, da minha própria filosofia, ainda incipiente, né? Mas que talvez eu pense que minha vida de ficcionista chegue a um fim em breve, e depois eu possa... Tem muita gente que depois passa para poesia, para o conto, para outra... Eu sou só romancista, né? Talvez eu passe para a filosofia pura mesmo, num futuro ainda. Eu acho que ainda tem alguns livros pela frente de ficção, e depois vamos ver como que se encaminha a coisa, né? É muito bacana. E realmente, assim, eu li o Trem, né? E eu estava comentando com você que eu achei bastante filosófico, né? E muito profundo, assim, um livro que você lê e você tem que realmente ali refletir, né? Sobre vários aspectos que você coloca. E uma das coisas que você coloca aqui, né? É realmente sobre o sentido da existência, né? E aí eu achei interessante porque ele vai passando por diversos pontos de vista, né? Não é só um ponto de vista, e vai passando também por diversos cenários, né? Então a gente tem ali Paris, Oslo e até os mais pesados, digamos assim, né? Quando ele passa ali por Auschwitz, também, nossa, eu me emocionei bastante com esse trecho, né? E eu queria saber, então, especificamente, né, desse livro aqui, do Trem, que é o seu penúltimo livro, como que foi o processo de escrita desse livro e por que você decidiu, né? Qual que foi a sua inspiração para escolher ter o trem como cenário? Olha, quando a gente escreve um livro, a gente tem que misturar duas coisas. Eu acho que a gente mistura algo que não seja prazeroso, que a gente goste, com algo que a gente queira dizer, né? E eu não tenho luxos, assim, eu não sou uma pessoa que tem luxos. Meu carro tem 20 e poucos anos, meu carro já está na maioridade, assim, é um Gol velho, mas eu gosto de viajar. E eu viajei muito pela Europa, assim, e de trem, e sempre gostei muito dessa facilidade de você pegar um trem e 2 horas depois estar em outro país. Eu acho isso muito, muito legal, assim, sempre gostei muito disso. Mas, por outro lado, eu queria, nesse livro Trem, também falar de um outro assunto, que é o espírito das coisas. Que eu sou um leitor, um aficionado também da física quântica, né? Das novas manifestações de consciência, das novas concentrações de consciência. Então, existem teorias que dizem que nós somos uma consciência, mas os animais têm a dele também, isso é evidente, né? As plantas têm a dela, e mesmo as coisas têm uma concentração muito esparsa, mas elas possuem uma certa consciência advinda do contato com as outras consciências, né? Com nós mesmos, assim. Então, o nosso olhar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade, é 100% antropocentrista. Só que a gente precisa considerar também que existem outros olhos, que não os nossos, que participam da realidade de uma outra maneira, talvez como, digamos assim, acionistas minoritários, mas que são parte do todo, né? E se a gente compreender isso, a gente vai conseguir compreender de uma maneira mais fácil as outras realidades que estão além da gente, né?
consciências mais elevadas, consciências dispersas, né? E a gente tem um hábito, né? Toda civilização tem a mania de se julgar que a gente está no ápice de tudo que já existiu, né? E se a gente for pegar, os gregos pensavam isso, os romanos pensavam isso, os religiosos da Idade Média pensavam isso, os iluministas pensavam isso, o que veio depois da Revolução Industrial pensava isso, o século XIX, nós pensamos isso, e todos estavam enganados, né? Sempre viria, pouco tempo depois, uma coisa que iria ultrapassar em muito a tecnologia, a ciência, a compreensão da vida daquela época, né? Então, a gente está ainda, talvez, na primeira infância da consciência, né? Talvez nós sejamos, assim, muito, muito, infinitamente menos do que a gente crê ser. E as civilizações e as consciências futuras terão um poder, assim, inimaginável, né? É só a gente imaginar como a ciência está progredindo, o que era a ciência de 1950 e o que é a ciência hoje, e a gente colocar nessa mesma proporção o que vai ser a ciência do ano 5000, né? Então será uma coisa inimaginável que poderá alterar a configuração do tempo, do espaço. Vai ser outra coisa existir, ser humano naquela época, né? A concepção de vida, a duração da vida, o propósito da vida, a reprodução, todos os... Então, se a gente começa a ver a vida sob uma perspectiva mais ampla, a gente começa a abrir também nossa consciência para entender o que pode ser o futuro, como pode ser essa nova percepção da vida, da consciência, da realidade, que existirá daqui a alguns anos. 2, 3, 5 mil anos, sob um ponto de vista evolutivo, são um instante, né? Então, o que poderá existir daqui a 5 milhões de anos, se alguma forma de humanidade sobreviver, né? Como serão os sonhos dessas pessoas? Como será a tecnologia? Como será as relações interpessoais, né? Se a gente conseguir raciocinar um pouquinho sobre essa questão, a gente vai conseguir melhorar o nosso mundo aqui também. Eu sempre sugiro, assim, para pessoas, assim, observar os céus, né? E pensar sobre o tamanho inconcebível do universo, né? Isso como um exercício de espiritualidade, sabe? Não uma espiritualidade no sentido religioso, mas no sentido de ampliar a nossa concepção do tudo, né? A gente pensar sobre o eterno, sobre o quase eterno ou eterno, o que não tem fim, quando o espaço se mistura com o tempo, sobre essas coisas que para nós são tão concretas, só que numa realidade mais profunda elas se misturam, né? Inclusive sonhos, todas essas realidades se misturam. Se a gente pensar sobre isso, a gente vai ampliar a nossa capacidade de ver, de enxergar, de pensar, de criar, de fazer conexões, de uma maneira imensa, assim, só olhando para o céu e pensando aquela estrela, o que tem depois, o que é um ano-luz. Existem bilhões de anos-luz, né? Eu acho que isso é o maior exercício de espiritualidade que alguém pode fazer. E só basta abrir a janela e imaginar, né? Isso, para um escritor também, que depende da criatividade, né? Porque a matéria-prima do escritor, eu acho que é a criatividade, né? E a criatividade, o que é? Na verdade, conseguir fazer conexões cerebrais, sinapses, com partes distantes do cérebro, né? Quem não lê, quem não tem criatividade, ele faz apenas sinapses com partes vizinhas do seu cérebro. Mas quem busca esse mundo mais expandido faz conexões muito diferentes, né? De gostos, com cores, de sabores, com coisas muito diferentes. E depois transfere isso para a linguagem. Consegue transferir isso para a linguagem. Aí eu acho que é um exercício de criação, de aprendizado da vida, do universo,
fantástico e que deve ser feito, assim. Minha opinião é essa. Não, eu achei fantástico as suas colocações, e eu acho que no livro, que no trem, você conseguiu também fazer algumas, os seus narradores, né, ali eles tecem algumas críticas, que eu acho que vai bem, né, se liga ali, você comentou agora sobre o espírito das coisas, e ao mesmo tempo, pessoas que já não existem mais, porque estão tão ligadas ali nos seus apetrechos tecnológicos, que elas param de tudo isso que você estava falando, param de observar, né, as janelas, as nuvens, as coisas, param de refletir para só ficar ali na tela, né? E até tem dois trechinhos que eu destaquei ali. Afundaram-se em seus apetrechos tecnológicos e já não existem mais para esse mundo. E aí também um outro trecho de um outro personagem, né, que está lá naquela ilusão de ter a fama pelas redes sociais e vai se jogar do trem, né? E aí tem o comentário ali, né? Ser estúpido não é uma vergonha, mas anônimo sim. Então eu queria que você fizesse esse link e comentasse esses dois trechinhos aí. Eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Então, se você puder comentar. Admirável Mundo Novo. Tem o livro famoso do Aldous Huxley, né? Mas esse termo, Admirável Mundo Novo, o Huxley tirou da última peça do Shakespeare, A Tempestade. Tem uma cena em que, imagine, isso século XVII, início do século XVII, tem uma cena em que um personagem fala de uma certa tecnologia da época e fascina uma moça que fala, mas que admirável mundo novo. Então a gente vive nisso, a gente vive nesse fascínio, né? Mas que admirável mundo novo, né? E que são coisas assim são ferramentas muito boas, se bem usadas, mas que tendem, quando usadas assim em massa, a se tornarem o fim delas mesmas, né? Ela não se torna mais um meio de se conseguir uma coisa, ela se torna o fim, né? Então você vê jovens que fazem dinheiro, esses sim fazem muito dinheiro, por exemplo, bebendo a água do rio Tietê, enfiando a mão numa torradeira. E isso digamos assim, são os detritos dessa civilização que pegou um instrumento muito interessante e transformou no fim. Então, o que vale não é a produção do conteúdo, mas o conteúdo, que não tem conteúdo nenhum, né? Então, não fica uma planta sem raiz, né? Uma planta frondosa sem raiz, que morre, né? Mas isso não é só Brasil, né? É mundial, assim, isso existe no mundo inteiro. O que eu acho que deveria ser feito, assim, não há nada que é para ser feito a não ser educar, né? Educar e talvez colocar alguma demonstração dessa utilização nos currículos escolares, das possibilidades de criação de conteúdo rico e inteligente e que vai ajudar pessoas, né? E do que é aquilo que é o nada, né? Que infelizmente hoje é mais de 90% dessa criação, né? De vídeos e tudo mais, assim, né? Mas eu acho que a gente vive também numa infância dessa parte tecnológica, né? Eu acho que isso tende a diminuir com o tempo e outras coisas mais interessantes vão surgindo, né? Eu não imagino que daqui a 10 anos vai estar vendo ainda o cara colocando a mão na torradeira e filmando e 10 milhões de pessoas, né? Isso enjoa também, né? Então, eu acho que é isso, que o mundo precisa evoluir. A gente está na infância da era digital. E na infância a gente faz bobagem mesmo. E a gente vai aprendendo, né? Que legal, vamos ter essa esperança, né, Guido? É. E então, agora a gente falou do trem, que foi o penúltimo livro, né? Agora eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre o último, né? Que é o Cubo Mágico. Sim. A gente já comentou que ele foi o vencedor, né, na categoria de romance do Prêmio da Biblioteca Digital. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a obra e também, depois eu queria que você comentasse. Eu vi em um dos seus vídeos você falando que você fez a doação
né, desse prêmio em prol da própria biblioteca. Então, eu queria que você comentasse essas duas coisas. Fale um pouquinho sobre o livro e fale por que você decidiu fazer essa doação do prêmio. Bom, o Cubo Mágico é a história de um jovem escritor, um jovem que sonha ser escritor e que trabalha numa editora como revisor de texto, um trabalho que ele detesta. E eu não vou contar aqui o livro inteiro, né, porque eu quero que o pessoal leia, e quero que depois o pessoal me envie mensagem dizendo o que achou, se gostou, se não gostou. Mas ele tem o sonho de escrever um livro, né? E esse sonho se torna maior do que tudo. E ele meio que escapa da sociedade, conhece uma prostituta que também é uma pessoa perdida, e os dois partem numa viagem pela França. E o livro, à medida que ele avança nessa viagem, ele começa a elaborar, a construir esse livro, ele começa a se construir. Ele é um jovem de 24 anos que viu, já bem cedo, que ele só tem um caminho, né? Que ele não tem escapatória e que o único caminho dele, custe o que custar, é escrever, né? Custe o que custar ou sofra o que for para sofrer, é escrever. Então, ele escreve esse livro e segue o sonho dele até onde ele suporta, digamos assim. E a questão do prêmio, né? Eu ganhei esse prêmio no primeiro lugar no romance, né? E eu sempre, desde muito cedo, eu fui frequentador da Biblioteca Pública do Paraná. E eu sempre via livros lá carimbados, escrito assim, doação professor Sansão Loureiro. E eram os melhores livros, os livros que eu mais gostava, e livros sempre novos, né? E eu fiquei anos com aquilo na cabeça. Depois eu descobri que o Sansão Loureiro era um juiz aposentado, amante de leitura, que ele comprava livros, lia e depois doava. E fez isso ao longo de 40 anos, né? Então, assim como eu, ele formou, assim, talvez centenas ou milhares de leitores, né, com as obras que ele doou, assim. Não era um homem rico, assim, mas era um homem que gastava bem todo mês e doava sempre os livros para a biblioteca. Eu não sei se foram 10 mil livros que ele doou, mas 10 mil do que existe de melhor na literatura mundial, né? E eu fiquei com aquilo, depois eu fiquei sabendo que ele faleceu, e eu falei assim, poxa, que pena, né? Agora a gente tem que formar um outro Sansão Loureiro, porque como que vão ser as gerações futuras, né? Porque a biblioteca tem o seu orçamento, ela compra os livros, mas tem vazios ali que só ele sabia preencher, né? Ele vasculhava o acervo e via o que não tinha. Então, daí eu ganhei esse prêmio e eu pensei assim, pô, eu quero dar um dinheiro pequeno, né? 10 mil reais, mas não dá para tantos livros assim, mas mais do que a doação em si, que sirva de um exemplo para outros Sansões Loureiros se formarem, porque eles não sabem o bem que eles estão fazendo, levando isso para outras pessoas, né? Eu acho que foi fundamental na minha formação e de muitos outros, e eu espero que continue sendo para as gerações futuras. Sim, eu acho que o exemplo, como você falou, né, é o que fica também, né? Esse exemplo, como foi para você que te formou e a sua doação também, quantos vai poder formar, né? Achei muito, muito legal isso e que realmente fique aí esse exemplo e esse convite, né, para as pessoas também seguirem aí, né, com as doações de coisas boas, coisas legais, né, para a biblioteca. E queria que você comentasse um pouquinho agora, Guido. No ano passado, você começou um projeto, né, com o Márcio, que é também para difundir aí a literatura paranaense, né, o projeto que se chama Às vezes aos Domingos. Queria saber como que foi, né, que você comentasse sobre esse projeto e também se você tem outros projetos futuros. Olha, isso foi um fruto da pandemia.
eu comentei com o Márcio, pô, a gente podia fazer umas lives literárias, daí eu fiz a primeira foi eu e ele, e em seguida a gente convidou mais outros escritores, depois convidou muito bacana, com o Bortolini, né? E já estamos na 15ª edição, e pretendemos tocar adiante, e depois, quando tiver todo mundo vacinado, a gente pretende fazer também presencial, né? Porque é outra coisa, presencial, as pessoas podem comparecer, podem fazer perguntas, né? Então, assim que melhorar a coisa, a gente pretende fazer também presencial, e não ganho nada, né? A gente tem apoios, né? Tem apoios da Soma de Ideias, tem apoios da Coalhada Artesanal, mas a gente não ganha nada, é por gostar mesmo de fazer, e por ajudar a divulgar também jovens escritores, jovens e de todas as gerações, que às vezes não tem onde aparecer, né? Não tem mais jornal impresso, então não tem aonde aparecer, né? Então é uma vitrine, a gente já divulgou muita gente aí, e vai divulgar outros, assim, e a gente dá preferência por gente que tem esse espírito de querer dizer alguma coisa importante, que às vezes não tem condições, não tem aonde, né? Não tem aonde, assim. Vamos continuar, até onde der aí, e depois presencial também. Sim, continuem, por favor, eu tenho acompanhado, me senti muito honrada de participar, e também sempre que posso estou acompanhando, e realmente são muito boas, a gente consegue, como você falou, consegue pegar aí coisas muito boas desses escritores, né, falando, e que realmente estão difundindo aí a literatura paranaense. Então, por favor, continue, e espero que em breve a gente possa realmente fazer os eventos presenciais, né, e estar junto. E eu queria agora, para a gente se encaminhando para o finalzinho, Guido, se você selecionou mais um trecho, tem mais algum trechinho para ler para a gente? De outro livro? Sim, do qual você quiser. Eu vou ler um trechinho aqui também, uma quarta capa desse aqui, o meu quarto livro, A Praça do Diabo Divino. O mais honesto dos homens seria aquele que descontaria do que chama-se de amor todo o instinto de preservação da espécie e toda a pressão social. Descontaria de todos os tipos de relações humanas o medo da morte e da solidão. De toda a generosidade, ele diminuiria a necessidade de reconhecimento e gratidão. De todas as grandes ideias da arte e da ciência, ele deduziria o desejo de fama e de eternizar-se. Com o que sobrasse de todas essas subtrações, se é que sobraria alguma coisa, com essas pobres lâminas de madeira que seriam devorados que seriam deixadas como sobra, ele então construiria sua morada. Olha só, dá o gostinho da gente querer ler a história. Até bom que você falou, Francine, vários dos meus primeiros livros, inclusive esse aqui, Praça do Diabo Divino, A Mulher que Cai, Glória, você encontra para download gratuito na internet. Então você põe lá Praça do Diabo Divino PDF, e inclusive aparecem 4, 5 sites que você pode ler lá, Mulher que Cai, Glória, você pode ler lá gratuitamente. Mas isso é legal, Guido? É você que autorizou mesmo? Como é que... Inicialmente eu pus no Google Books, e depois isso se espalhou. Algumas prefeituras pegaram, sites que eu nem sei de onde são. Uhum. Deixei lá aberto, né? Que legal, que legal. Não, é legal quando tem assim à disposição gratuitamente para ler, mas quando tenha com a anuência do autor, né? Sim. Que bacana. E também, então, reforçando aí, né, além desses livros que o Guido falou, que dá para procurar no Google, né, tem o Cubo Mágico no site da biblioteca, e sigam também lá o Guido Viaro no Instagram, @Guido Viaro Escritor. _escritor. Guido Viaro _escritor. Isso, que lá também vocês vão conseguir acompanhar o que o Guido está fazendo, né?
O Guido também sempre posta vídeos muito interessantes, e quando tiver sempre coisas novas, vocês vão poder acompanhar também, ou se quiserem comprar os livros direto com você também, né, Guido? Ou no site da editora Insight, na Amazon também. Legal. Então, tem todos esses canais aí, né, para o pessoal estar adquirindo. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo todos os endereços aqui certinho. E queria que você deixasse, então, um recado aí para a gente finalizar, Guido, um recado tanto para os seus leitores, né, e também para as pessoas que são escritores, que acompanham aqui. Você já falou bastante, né, sobre essa questão de escrever aqui no Brasil, mas deixa um recadinho aí para o pessoal para finalizar. Olha, o recado que eu vou deixar é a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Sabe o que é? Uma vez, isso há muitos anos atrás, tinha a loja do McDonald's na Rua 15, em Curitiba, e eles, na época, eles pegavam os sacos de lixo e colocavam, acho que os sanduíches que não eram vendidos ali na frente. E tinha uma figura que é um homem, até hoje, de vez em quando eu vejo um homem velho já, que tem problemas mentais, que fica parado na frente dos lugares por horas, assim. Talvez você já tenha visto ele. E eu vi esse homem olhando para aqueles sacos e começou a juntar pombas em cima desses sacos de lixo, né? E, de repente, as pombas voaram. E esse homem que tem problemas mentais olhou aquela cena e o sorriso dele foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Se o escritor conseguir transferir para um parágrafo algum tipo dessa emoção, a vida dele já valeu a pena. Que lindo, Guido, que lindo. Muito obrigada, então. Obrigado a você, Francisco. Eu queria falar também mais uma coisa. Eu queria falar de um livro que vocês têm que ler. Chama-se Amor, Maybe. Tem alguma cópia aí para mostrar? Tem. Bom, deixa eu pegar aqui. Não. Você pegou desprevenido. Você tem aí? Só um minutinho que eu acho aqui. Olha só, esse não estava programado. Não, esse não estava, mas vamos fazer a propaganda, porque ela tem que vender os livros. Eu li, a Cláudia leu, eu li. É um livro que te prende do começo ao final. É uma história muito bonita. É um livro internacional, assim, um livro que pode ser lido em qualquer lugar. Um livro que merecia uma tradução, né? Tem que ser traduzido, né? Mas mesmo que não, por enquanto não seja, que tem que ser descoberto aqui. Já é um livro, né, de 2011, né? Que é um livro que encanta, da primeira à última página te prende, um livro romântico, uma literatura romântica, assim, que, como eu disse, eu acho que teria um mercado grande, assim, se fosse traduzido, né? É um livro com cara de filme também, daria um belo filme, bem dirigido, naturalmente, né? Daria um belo filme, assim, e que pode ser encontrado aí, eu não sei aonde, Francine, nas livrarias, né? Isso, nas livrarias, na editora, né, na Ícone Editora, na Amazon também. Fica a sugestão aí de um belo livro para quem gosta de literatura, de uma história muito interessante, uma literatura, assim, romântica, né? E que eu gostei muito. Obrigada pela sua gentileza, Guido. Sobre esse livro, né, eu vou dizer que é o meu primeiro livro, é de 2011, e é um livro juvenil. Então, depois desse livro, né, já acho que a autocrítica já surgiu bastante também, mas ele tem o seu valor por aquilo que você estava comentando antes, né? Quando eu lancei esse livro, eu sou professora também, né? Então, os meus alunos, era muito para a idade deles, assim, né? E muitos deles, eles me mandam um recado até hoje e compram livros para dar de presente, porque eles falam, olha, professora, marcou tanto a minha adolescência, a minha juventude, que eu quero dar de presente para outra pessoa. Ou eles falam assim, foi o primeiro livro que eu li e me deu vontade de ir para outros livros. Então, acho que isso que vale, né? Eu vejo que ele tem a sua importância nesse sentido, de abrir as portas, né? Então, uma pessoa que leu o livro e foi para outros livros depois desse, né? Sim, sim. Agradeço o carinho aí, então,
da sua leitura, da Cláudia também, que Uhum. quando eu fiz às vezes aos domingos depois ela me falou que ela leu, né? Foi bem carinhosa também. Comprou, é. Obrigada a vocês dois. E Guido, muito obrigada por essa entrevista. Obrigado a você. Um grande prazer, uma entrevista assim muito bate-papo agradável, mas com perguntas muito certeiras e muito raras no jornalismo, assim. Muito obrigado. Eu que agradeço, então, e desejo todo o sucesso do mundo para você também, aí com os seus novos projetos, e espero que a gente possa, em outras vezes aí, nos próximos livros, estar batendo outro papo também. Eu estou super curiosa para ler o Cubo Mágico, ainda não li, eu baixei ele já, né? O ano passado ainda já baixei, mas como o meu tempo está bem corrido, ainda não tive tempo de ler, por causa do doutorado. Mas quando eu ler de novo o Cubo Mágico, ó, eu vou te convidar de novo para você vir aqui contar. Tá bom, com certeza. Com certeza. Obrigada, então, Guido. Obrigado você. Um abraço para você. Oh. Tchau.